Meus amados irmãos, eu gostaria de convidar você que tem uma Bíblia, para você abrir a tua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e o verso de número 8. Primeira de Reis, capítulo de número 17 e o verso de número 8. Glória a Deus. Palavra de Deus para nós nesta manhã, uma palavra profética. Capítulo de número 17 e o verso de número 18 do livro de primeiro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17 e o verso de número 8. É 8, tá? Amém. Eu disse 8, depois 18, mas é 8. Primeira de Reis, capítulo de número 17, verso 8, você encontrou e pode dizer amém? Muito bem, vamos ler o texto. Assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronta-te e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom. Fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Verso 10. Então Elias foi para Sarepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. E quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Então, e estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Verso 13. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra. Senhor, continue a falar conosco nesta manhã. O Senhor tem liberdade, Deus, ó Pai, de operar milagres, pois o Senhor é dono da nossa vida, dono da nossa história. O Senhor é dono, Pai, de tudo aqui. Tudo é para a glória do teu nome. Por isso eu lhe peço nesta manhã, Senhor, fala conosco segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eu creio em ti e creio no seu propósito. Por isso eu oro em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Tome o assento, por favor. Se você puder, a hora que você se assentar, eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor Jesus com as suas palmas bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que acabamos de ler, nós vemos aqui mais uma dos milagres ou das obras que Deus fez por intermédio do profeta Elias. E nesta manhã eu quero falar algo, ou sobre algo que é a base da nossa fé, que é a base do cristianismo, a qual sem ela
nós não sobrevivemos, muito menos o cristianismo que nós pregamos. Eu quero falar sobre a fé que tem que fazer parte da nossa vida, a fé que é aquilo que nos conduz, que nos faz viver. Quando nós olhamos aos Hebreus, no capítulo de número 1, o escritor aos Hebreus vai definir a fé aqui, dizendo assim: olha, a fé é a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando, as coisas que nós esperamos. E ele ainda diz assim: e a prova de que existem há coisas que nós não podemos ver, ou aquilo que nós não podemos ver. Então a fé se resume, a maior e a melhor definição de fé está aqui aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, quando ele diz assim, que a fé é aquilo que nós não podemos ver, mas nós temos certeza que existe. E a fé é aquilo que nós vamos receber, né, como diz assim, diz o texto, e que nós esperamos que vamos receber, mesmo nós não vendo aquilo. Nós temos essa convicção. Então a fé, ela é definida dessa forma, é a certeza que nós vamos receber as coisas que estamos esperando. Eu estou esperando alguma coisa e eu tenho certeza que eu vou receber. A fé também é definida como a prova daquilo que nós não estamos vendo. Eu não estou vendo, mas sei que aquilo existe. Então isso é fé. E o justo, conforme Abacuque escreveu, dizendo que ele viverá pela fé. Então a fé é como se fosse o coração do cristianismo. Sem a fé, o cristianismo não move, não acontece. Por quê? Porque o próprio escritor aos Hebreus vai falar o seguinte, dizendo: olha, gente, se vocês observarem aqueles que são chamados heróis da fé, os Hebreus vai dizer que foi pela fé que todas as coisas foram criadas. Foi pela fé que nós entendemos também que Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Isso foi pela fé. Então note aqui, ele vai dizer assim: e pela fé também Enoque, ele andou com Deus e ele não provou a morte, porque foi pela fé. Então toda a caminhada é pela fé. E ele vai dizer que Noé também pela fé, ele construiu a arca, foi pela fé. Então ele vai falar ainda que Abraão, lá em Gênesis 12, ele, sem conhecer a Deus, ele ouviu a voz de Deus e seguiu as orientações de Deus, quando Deus pediu para ele sair de lá, do meio dos seus parentes. Então foi tudo pela fé. Por isso que ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é necessária. Se existe a fé, também por outro lado existe a escassez. Existe a fé e existe as provações. Existe a fé e existe as circunstâncias. Então eu quero falar nesta manhã sobre a fé, entre a fé e a escassez. Então o tema nesta manhã, desta ministração, desta palavra é entre a fé e a escassez. Repita comigo: entre a fé e a escassez. Agora olha para o teu irmão e fala assim: está você. Entre a fé e a escassez, você está. Amém? Você está entre essas duas. Para um lado está a fé que está batendo no teu coração, que às vezes vacila um pouquinho, às vezes dá uma balançada. Para o outro lado está a circunstância, está a escassez, está as provações, estão as lutas, estão aquilo que tenta afastar-nos de Deus. Porém nós estamos entre essas duas situações, entre a fé e a escassez. Por isso nesta manhã Deus me deu esta palavra por intermédio do profeta Elias, esta palavra em que o profeta Elias estava vivendo, esse momento em que ele estava vivendo. Para entendermos isso, nós vamos então aqui rapidinho explanar um pouco da história da vida do profeta Elias. Quando nós observamos, nós vamos ver que neste tempo em que reinou o profeta Elias, nesse tempo do reinado do profeta Elias, o reino de Israel era recém dividido em dois reinos, chamado Reino do Norte e Reino do Sul. Esse Reino do Norte existiam 10 tribos e a capital era Samaria. O Reino do Sul, 2 tribos e a capital era Judá. Então nesse tempo
Deus tinha levantado o profeta como reino do norte, isso é, o profeta Elias. Por quê? Porque nesse tempo o reino do norte estava em uma grande turbulência, havia ali muitas coisas erradas acontecendo. Eu já falei sobre isso, sobre o domínio em que o reino do norte estava vivendo, com os poste-ídolos e os deuses estranhos. Isso é, havia uma influência muito forte nesse tempo, promovido naquela região. Nós encontramos ali que o rei desta época era o rei Acabe, e o rei Acabe tinha casado com Jezabel. Você sabe muito bem, Jezabel, que era uma princesa fenícia, era sacerdotisa de Baal, sacerdotisa dos poste-ídolos Azera. Então ela tinha a sua religião. E interessante, vale te lembrar que Acabe pega esta mulher para casar lá entre a Fenícia, entre os sírios. Ela não era hebreia, ela não era judia. Então ele vai casar com esta mulher e automaticamente ela vai influenciar no seu reinado. E uma vez que ela está influenciando no seu reinado, ela vai acontecer várias coisas ali na nação de Israel, e isso vai trazer uma crise para a nação de Israel. Por quê? Porque eles estão, primeiro, começam a promover cultos a deuses pagãos, a deuses que não eram deuses de Israel. Segundo, eles começam uma perseguição terrível contra os profetas de Deus, contra aqueles que eram de Deus. E não somente isso, quando eles estão aqui adorando Baal, estão adorando outros deuses, automaticamente eles estão ali se desvirtuando do propósito de Deus, saindo do centro da vontade de Deus. E com isso nós vamos entender no capítulo de número 17, no verso de número 1, Deus usando o profeta Elias pela primeira vez na história. O profeta Elias aparece aqui, de repente. Se você ler os outros capítulos, você não vai ver nada sobre o profeta Elias. Então no capítulo 17, no verso 1, ele vai aparecer, e ele vai chegar ali com a autoridade de Deus e vai profetizar. E essa profecia, ela é tão importante, porque ele vai dizer assim: não vai haver chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. Quando ele se comparece e se posiciona e fala dessa forma, ele está dizendo assim a todos os deuses de Baal, que eram chamados deuses da fertilidade, o deus do trovão, o deus que controlava a chuva. Ele estava dizendo: a partir de agora, quem vai começar a controlar aqui não é Baal, não é os deuses Azerá, não é os deuses deste mundo. Quem vai controlar aqui é o Deus de Israel. É Ele que está no domínio, é Ele que está assumindo a posição agora. Mas entenda uma coisa: a partir do momento em que o profeta Elias toma esta posição, a partir do momento em que ele se posiciona com esta palavra profética, ele está atraindo uma situação complexa para a nação de Israel. Ele está atraindo uma crise. Por quê? Porque o povo estava acreditando que estava mandando a chuva, a fartura para a nação de Israel, eram os deuses pagãos, isso é, Baal e Azerá. Porém ali, naquele momento, estabelece uma crise. Por quê? Porque ele vai dizer: não vai chover, não vai cair orvalho. Ele está dizendo assim: olha, Deus manda nesse negócio, e é Deus quem vai parar a chuva, e não vai chover. Então naquele momento não chove durante muitos anos. E o que acontece? A partir do momento que não chove, começa a crise. A partir do momento que para de chover, começa a crise. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Deus muitas vezes ele permite situação para provar que ele é Deus, para confrontar as estratégias de Satanás. Mas eu quero que você entenda uma coisa: entre a crise e a fé está você está ali se posicionando. Agora o que nós vamos aprender nesta manhã: quais serão as nossas decisões quando essas crises se estabelecem na nossa vida? Porque crise pode estabelecer a qualquer momento. Crise pode vir por causa da falha humana. Crise pode vir por causa do desejo de Deus de punir o ser humano. Porém, aqueles que são fiéis a Deus e estão no centro da vontade de Deus, Deus está cuidando deles. Deus vai dar direção, Deus vai abençoar, Deus vai guardar. E eu quero já profetizar nesta manhã, aleluia, sobre a tua vida, dizendo para você: a crise não vai alcançar a tua casa, a crise não vai alcançar a tua família. Oh,
aleluia, o problema não vai alcançar, sabe por quê? Porque nós estamos guardados, aleluia, protegido pela mão poderosa de Deus. Aleluia, ele se posiciona, e quando ele se posiciona, a coisa começa a acontecer. Entre a fé e a escassez está o profeta. Ele profetiza e a partir dali não chove, mas só que naquele momento Deus vem e fala para ele: eu tenho uma direção para você. Fala para o teu irmão assim: no tempo da crise, Deus tem uma direção para você. Deus não vai deixar você morrer nessa situação. Escute aqui, Deus não vai deixar você perecer nessa situação. Deus está dizendo para pessoas: Ele te trouxe aqui esta manhã para poder dar uma direção para a sua vida. Aleluias. Primeira coisa que eu entendo aqui, Deus vai falar: muito bem, você cumpriu o papel de um homem de Deus. Você cumpriu um papel de defender a fé, de defender a Deus. E o que acontece? A palavra de Deus diz que naquele momento lá, o Senhor vai falar: você sai daqui, esconde no ribeiro de Querite, porque lá eu ordenei aos corvos que te sustente. Eu vou guardar você enquanto você estiver no meu propósito. Se você não sair do propósito de Deus, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da sua família. Agora entenda aqui, Deus cuida de Elias, conduzindo ele para 2 lugares. Repita comigo: 2 lugares. Deus vai conduzir Elias para 2 lugares. Primeiro lugar que Deus vai conduzir Elias: à beira do Querite. Qual o propósito de Deus a conduzir Elias à beira do Querite? Elias precisava aprender a confiar em Deus. A primeira coisa que acontece aqui é o milagre da provisão de Deus. Deus estava dizendo: você vai, habita ali, fica ali, porque eu ordenei aos corvos que te sustente. Ele está falando assim: você tem que confiar em mim. Confiar em mim, não só naquilo que você vê. Aqui está o teor da fé. O Senhor falou: eu vou enviar os corvos que te sustentem. O Senhor está dizendo: Elias, você tem que confiar na minha palavra, Elias. Você tem que confiar que quando eu falo, eu velo pela minha palavra. Deus está falando conosco nesta manhã, dizendo: Maurício, você tem que confiar. Se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Se eu prometi, eu vou cumprir. Oh glória, oh aleluia. Fala para o teu irmão assim: Deus falou, descansa. Fala para ele: Deus não é Deus de 2 palavras, Deus não é Deus de confusão, Deus não é o Deus que fala e depois não cumpre, não. Ele diz: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Oh aleluia. O que acontece aqui? A fé está inserida na vida de Elias, demonstrando aqui através da sua confiança: eu vou, que Deus vai mandar. Deus deu o endereço: é ali que eu quero que você fique, na beira do Querite. Fica ali, meu filho, não sai dali não. Ali eu vou mandar para você a provisão. Ali eu vou mandar para você o que você precisa. Ali eu vou enviar para você aquilo que você necessita. Então ele ficou ali. De manhãzinha, o corvo dava um rasante. Alguns dizem: pastor, não é corvo. Independente se é corvo, se é árabe, se é caravanas de... não importa. O importante é que Deus falou que alguém ia trazer e trouxe. Deus falou que ia chegar até ele e chegou. Está entendendo? Aí Deus falou assim: eu vou enviar, e enviou. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde, não faltou. Aonde está você nesse momento de crise? Você tem fé para acreditar que Deus pode movimentar e quebrar todo o laço do inimigo? Que Deus pode romper todas as barreiras e enviar a provisão para você? Aleluias, aleluias. O primeiro lugar que Deus estava falando para ele: você vai ficar no Querite. O Querite foi o lugar em que Deus
que ele passou um tempo para um treinamento espiritual. Por quê? Porque no Querite ele ia viver um momento de treinamento espiritual, de solidão e dependência de Deus. Amém? Vou repetir. Lá no Querite era o lugar de ele ser treinado, dele ter um momento sozinho ali, e também de dependência. Ele estava ali, ia lá no Ribeirinho, tomava uma aguinha, e agora ele estava sozinho, não tinha ninguém. E Deus falou: fica aí, meu filho, que eu vou cuidar de você aí. Tem momentos da nossa vida que nós somos afastados de pessoas, ou pessoas são afastadas de nós, que você olha e não vê ninguém, que você procura, fala: onde estão os meus amigos, onde estão aqueles que são irmãos também, onde estão os outros 7.000, onde estão os outros profetas, onde estão aquele irmão, aquela irmã que tanto me apoiou, onde estão? É o momento em que Deus nos leva na beira do Querite, dizendo: você tem que aprender, nós temos que aprender a viver a dependência de Deus cada dia, aleluia. É nesses momentos de dependência que Deus se manifesta. Aleluias, aleluias. Primeiro lugar é o Querite. Querite é o lugar de dependência. Só que naquele lugar lá acabou. O que acontece? Deus fala para ele: é o seguinte, a água está secando, o ribeiro está secando, agora você vai até Sidom. Lá tem uma cidade chamada Sarepta. Interessante que quando Elias ele profetiza ali, que ele diz assim: olha, não vai chover, não vai haver orvalho. Como eu já disse aqui, ele está confrontando ali ao Deus Baal, né, que era o Deus da fertilidade, o Deus que mandava chuva, segundo eles acreditavam. Só que naquele momento ali, quando ele está profetizando, dizendo que não vai haver chuva, ele está confrontando esse Deus Baal. E lá na frente agora, Deus vai falar: você vai sair daqui do Querite, e você vai para Sidom. O Senhor poderia mandar ele para qualquer lugar. Por que o Senhor vai mandar em um ambiente, numa localidade pagã, lá na Fenícia, justamente no berço de Jezabel, da onde Jezabel tinha vindo? Veja como que Deus faz. Veja os propósitos de Deus para a vida de Elias. Poderia ter mandado para uma outra viúva dentro de Israel. Poderia ter enviado Elias para uma pessoa que tinha condição, para uma família que tinha condições. Não. Aqui nós vemos uma das lições, a primeira lição: Deus nos conduz em caminhos improváveis, onde nós nem imaginamos, é lá que Deus manda a gente ir. No lugar que você nem imaginava, nunca pensou, é onde Deus manda você ir. Sabe por quê? Porque os caminhos do Senhor não são os nossos. Aleluia. Sarepta era uma cidade pagã, inimiga natural de Israel. Deus vai falar: muito bem, você ficou, foi bem cuidado, agora vai lá, meu filho, no berço, no ninho, aonde toda a influência veio. Uma cidade pagã, um lugar onde toda a influência de Baal era muito forte. Só que Deus estava punindo tudo, estava punindo Israel e punindo também a Fenícia. Aí, nós vemos aqui que Deus manda ele para Sarepta. Essa cidade, Sarepta, significa purificação do fogo, ou refinação do fogo. Esse nome era dado a essa cidade, ou foi dado a essa cidade, segundo os historiadores, porque essa cidade, elas refinavam o ferro, ouro, tinha refinarias de várias coisas, ferros principalmente. Aí então ela tem esse nome, e justamente esse lugar Deus vai enviar ele. Sarepta era cercada de idolatria, tinha muita coisa, cultura pagã, e Deus envia Elias para onde? Não é só para a cidade ruim,
não é só para a cidade pagã, mas vai enviar Elias para a casa de uma mulher que não tinha condição nenhuma. Aleluias. Deus prepara recursos para nós onde nós menos esperamos. Deus abre porta para você onde você menos espera. Aleluia. Agora o Senhor está desafiando a fé de Elias, não para ficar esperando vir, mas para ir em um lugar, em um ambiente que era totalmente contrário, em um ambiente que era totalmente, aos olhos de Elias, jamais, não há probabilidade nenhuma em chegar naquele ambiente, um ambiente pagão, um ambiente em que era tão difícil, uma mulher que não tinha condição, mas Deus diz para Elias: é lá que eu vou providenciar para você, o sustento vem de lá. Aleluia. Às vezes olhamos e julgamos pela aparência, mas Deus diz assim: não olhe para a aparência, mas olhe para o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Provérbios capítulo 3 e o verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim: eu confiar em todo o coração. É Deus dizendo: vai lá para Sarepta, sim, é lá mesmo. Mas Senhor, lá é bem complicado, Senhor, lá não vai dar nada não, aquele ambiente não vai dar nada. Aí Deus diz: vai lá, porque é lá que eu tenho o propósito para a tua vida. Senhor, mas se eu for lá, Senhor, o Senhor não está perguntando para você, o Senhor está ordenando, o Senhor está dizendo: vai, porque eu já preparei tudo para você. Há uma palavra rema, profética da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa. Vai, Deus está falando com você. Há uma provisão de Deus preparada para a tua vida. Quantos podem adorar? Quantos podem dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Deus está falando conosco nesta manhã. Aleluia. Os pensamentos do Senhor não são os nossos, os caminhos do Senhor são maiores. Isaías 55 verso 8 diz. E nós temos que confiar no Senhor. A demonstração da fé é isso aí. É Deus preparar lugares ou recursos onde nós menos esperamos, e nós falamos: eu estou indo, Senhor, eu estou indo, Senhor. Aleluia. Deus vai preparar portas para pessoas aqui. Você vai ouvir atentamente a voz de Deus. Eu estou profetizando deste altar. Este altar é um altar profético. Este altar é um altar de ministrações da palavra rema e profética de Deus. E eu estou profetizando, dizendo: Deus vai abrir uma porta para pessoas aqui. Deus vai, e você vai ouvir atentamente a voz do Senhor. E quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É Deus falando com você, assim como Ele falou com Elias. Você passou pelo processo de treinamento, você ficou na solidão, ficou sozinho, na dependência, mas Deus falou: agora eu estou providenciando. Aí você fala: peraí, Senhor, o Senhor vai preparar um empresário? O Senhor fala: não, para que o meu nome seja glorificado, eu vou preparar aquilo que você menos imagina. Aonde você olha e fala: isso aí é impossível, o Senhor diz: não, não é impossível. Eu sou o Deus que faço, o Deus que pego aquilo que é, quem sabe aos olhos humanos, improvável. O Senhor diz: é nesse momento que eu faço, no improvável eu trabalho, no ambiente mais escasso, mais difícil, mais complexo, mais tumultuado, mais conturbado, Deus vai lá para te usar naquele ambiente. Qual é a tua Sarepta nesta manhã? Qual é o ambiente que você está vivendo? É o lugar que aos teus olhos parece impossível. Deus está mandando eu dizer: é lá que vai acontecer. É lá que vai acontecer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Oh!
Aleluia, aleluia. Diga para o teu irmão: olhe com os olhos de Deus nesta manhã. Os olhos de Deus é o ambiente improvável, olhar e ver aquilo que Deus já ordenou acontecendo. Porque Deus diz para Elias: vai, porque eu já ordenei. A um empresário ordenei, a um camarada que tem dinheiro, não um investidor, não, eu ordenei uma viúva. Deus nos surpreende. Fala para o teu irmão: Deus te surpreende nesta manhã. Deus nos surpreende quando tudo parece acabado, quando tudo parece o fim. Deus é o Deus que surpreende. Quantos podem glorificar a Deus nesta manhã? Quantos podem adorar a Deus nesta manhã? Aleluia! Fala para o teu irmão: primeira lição: Deus nos conduz em lugares improváveis. É o modo operante de Deus, não tem jeito de escapar disso. Pior cidade, Deus fala: eu estou te conduzindo para lá. Segunda lição: Deus vê a possibilidade onde o homem vê o fim. Eu vou repetir: Deus vê a possibilidade aonde o ser humano olha e vê o fim. Sabe por quê? Ele obedece e vai até Sarepta, que pertence a Sidom. Quando ele chega naquele ambiente, chega lá, quem ele vê? Imagina só, ele chegando na cidade de Sarepta, ali, dá uma olhadinha para lá, para cá, aí vê uma viúva catando lenha, catando graveto, sabe, lá no quintalzinho dela, ela e o filho dela, catando graveto. Aí na hora Deus falou: é aquela ali. Quem sabe Elias falou: pô, peraí, Senhor, essa mulher, vamos conjecturar aqui, aquela mulher, quem sabe, estava naquela casinha bem simples, sabe, humilde, lá no fundo, lá no quintal, assim, aqueles matos. Comece a imaginar comigo, e ela catando lenha lá no cantinho, graveto, para poder acender um fogo. Aí quando Elias está passando, quem sabe Elias pensou: bom, deve ser uma viúva. Ele ordenou a viúva, deve ser uma viúva, ó, que o empresário morreu, quem sabe alguém que tem grana, uma viúva rica. Só que quando ele está passando assim, quem sabe ele ia passar até direto, uma viúva, aquela casinha humilde, simples. Ô, Elias, para, que foi, Senhor? Dá uma olhadinha aí do lado, olha nessa casinha aí humilde, aqui na Vila Surupita, aí mesmo, é aí mesmo. Dá uma olhada para dentro, está vendo essa viúva, está vendo essa mulher aí? É ela. Como assim, Senhor? Pede água para ela, eu vou começar a trabalhar. Pede um copo d'água para ela, que eu vou começar a cumprir o meu propósito, a realizar o meu plano. E na hora Elias diz: dá um copo d'água para mim. Ela olha e fala: bom, tudo bem, estou indo buscar. Apesar da escassez, da seca, um copo d'água não se nega a ninguém, não é verdade? A mulher vai lá na jarra, no jarro, no filtro de barro, pegar um pouquinho de água, talvez a água que ela tirou lá da cisterna, no final da cisterna, água saloba, não sei. Ela vai chegar lá no filtrinho, no jarro, colocar um pouquinho de água. Porém, antes dela chegar no jarro, quando ela está indo, Elias diz: dona, senhora, faz favor, aproveita para mim e traz um pedacinho de bolo, que eu estou cansado, estou com fome. Não é só o copo d'água, traz um bolinho aí para mim também e tal. Aí na hora a mulher para, ela está indo buscar água, antes de chegar lá no pote, ela dá uma freada, opa! Ela olha, tudo bem, até um copo d'água, tudo bem, mas olha aqui, você está vendo, olha para mim, olha para o meu filho que está aqui, nós estamos catando graveto, você está vendo? Sim, eu vou fazer o
O único bolo que eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos comer hoje, e amanhã a gente vai morrer, porque não tem mais nada aqui em casa. Eu só tenho um pouquinho de farinha, que eu vou fazer um bolo, e um pouquinho de azeite, só isso, e está acabando tudo. Elias vai olhar para ela e vai dizer assim: muito bem, traga o pão, por favor. Verso 12. Então ela respondeu: juro pelo Senhor vivo, Deus de Israel, que não tem nada. Vamos lá para o verso 13. Elias diz: não se preocupe. Qual era a preocupação dela? Eu não tenho pão para dar para o senhor, não tem bolo. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E esse pouquinho aqui é para mim, para o meu consumo, para mim e para o meu filho. A mulher, ela tinha perdido toda a esperança. A seca, a fome estava assolando aquela região. Aleluia! A fé dela era morta. Ela não acreditava mais. Ela diz: eu vou fazer meu último pão para morrer. Isso é a única esperança dela, era aquele dia. E no outro dia ela iria morrer. Ela tinha essa única coisa que ela tinha, a única fé que ela tinha, a única esperança que ela tinha, era uma fé morta. Só que o profeta chegou, e Deus, como não abandona, Deus, como não deixa, Ele diz uma frase para ela, e a frase é essa: não se preocupe. Eu quero dizer para você, Deus te deu fé suficiente para você chegar dentro da tua casa e dizer para aquela pessoa que está apavorada, dizendo: o que é que nós vamos fazer? Você pode chegar e dizer: não se preocupe. Eu vou mais além ainda. Você vai agora olhar para o teu irmão e vai ser profeta de Deus e falar para ele assim: não se preocupe. Isso, fala para o outro agora, inverte, fala para o outro agora: não se preocupe. Não se preocupe. Por quê? Porque estava ali alguém que tinha vivido experiência, alguém que acreditava, alguém que estava seguindo a orientação de Deus. Aquela mulher não era judia, ela era da Filícia, ela era ali da mesma de Jezabel. Porém aquela viúva, ela olhou para o profeta, e o profeta falou: não se preocupe. Quem sabe ela parou naquela hora e pensou: como assim não se preocupe? Seria a mesma coisa de você contar o meu problema para mim, a única resposta de eu falar para você é assim: não se preocupe. Pastor, pensei que o pastor ia falar alguma coisa, ia dar um sermão, fazer uma oração, né? Abrir a Bíblia, mostrar com um texto bíblico, me dar uma orientação e tal, uma palavra. Ele falou para mim: não se preocupe. É a mesma coisa assim. A mulher falou da crise dela, contou a situação, e a única palavra do profeta era essa: não se preocupe. Por quê? Porque quem tem Deus, quem vive experiências com Deus, quem viveu, quem sabe, a solidão do Querite, quem viveu o milagre da provisão lá no Querite, quem via Deus trazer pão de manhã e à tarde para ele, tinha convicção que este Deus que o tinha enviado não deixaria aquela mulher perecer. Então ele tinha uma palavra de esperança para a mulher, e a palavra é esta: não se preocupe. Eu quero lançar esta palavra para a tua vida nesta manhã e dizer para você: não se preocupe. Por que não se preocupe? Porque ele vai dizer: vá, prepara a sua comida. Isso é, você vai preparar? Muito bem. Porque ela diz: eu vou apenas preparar esse bolo e comer. Muito bem, vá, prepara. Normal, viva a sua vida. Agora olha para o teu irmão e diga assim: continue vivendo. Não é por causa da crise que você vai jogar a toalha, você vai desistir de tudo. Continue vivendo. Você ia fazer isso? Faça. Ele não está dizendo não faça, ele está dizendo não pode fazer isso aí. Esse é o teu propósito, cumpra esse propósito.
Esse é o que você tem no coração, esse é o que você imagina, o que você quer fazer. Muito bem, faça isso, cumpra o seu propósito. Deus está falando para pessoas aqui: você está preocupado com amanhã? Viva o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Você está preocupado com o mês que vem? Deus está dizendo: viva, faça aquilo que você tem a fazer. Não deixe de viver por causa da crise. Pastor, mas amanhã, o ano que vem, o mês que vem, tem uma palavra profética de Deus para a sua vida. Vai lá, pega um pouquinho de azeite, pega um pouquinho que você tem, porque tem milagre de Deus chegando na tua vida. Pega um pouquinho que você tem. Pastor, a minha fé é muito miúda, é pequenininha. Deus está dizendo: pega essa fé e começa a exercitar. Pega essa fé e começa a agir com ela. Pastor, eu só tenho fé. Pastor, quando eu oro para Deus, coisas simples só, e coisas grandes não. Deus está dizendo: começa a exercer essas coisas pequenas da tua vida, aleluia. O pouco que você tem. Por quê? Porque quando nós executamos aquilo que nós temos, mesmo pouco, Deus vai nos conduzindo a algo maior. Deus vai dizendo: ela acredita, ela confia, aleluias. E sabe qual era a palavra do profeta? Vai e faz. Sabe qual era a palavra do profeta? Continua fazendo, não deixe de cozinhar o teu bolo. Não vai deixar de fazer o bolo hoje, porque amanhã não tem farinha. Se o bolo é para hoje, faça o bolo de hoje. Tem gente que já está pegando, está entendendo. Ah, mas eu só tenho isso, o que é que eu vou fazer amanhã? Deus está falando: viva esse hoje, aproveite hoje, invista hoje, aleluia. Acredite que o Deus de hoje é o Deus que está cuidando de você agora, é o Deus que cuida de você amanhã, é o Deus que cuida de você depois de amanhã, o ano que vem, o mês que vem. Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o Deus que cuida. Só que ela aplica um princípio aqui na vida daquela mulher. Ele aplica, quando ele diz assim: você vai e prepara, só que não esqueça de uma coisa: traga um pedaço aqui para mim primeiro. Porque quando você trouxer aqui o pedaço para mim primeiro, está falando o quê? De fidelidade e prioridade. Desafia a mulher dizendo: faça o primeiro para mim. É colocar primeiramente o reino de Deus antes de qualquer crise, qualquer escassez. Imagina só, ela poderia falar: não, eu vou, em vez de eu dar um pedaço para ele primeiro, eu vou deixar esse pedaço para amanhã. Não. Ela não se preocupou com amanhã. Ela diz: eu vou entregar, porque se ele está pedindo, esse homem é de Deus, e há uma palavra profética na boca dele, aleluias. E Elias aqui está desafiando a lógica, quando ele diz assim: olha, primeiro faça para mim. Está dizendo: em primeiro lugar você entregue para mim. Deus está dizendo para nós esta manhã: coloca Deus em primeiro lugar. Entregue o reino dele em primeiro lugar. Mateus 6,3 que é que diz: ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas as coisas. Coloca ali para mim, Mateus capítulo 6 e o verso 33. Nessa tradução, olha o que diz. Mateus capítulo 36, o capítulo 6 e o verso 33. Acho que não vai vir, mas vamos lá então. Ponham em primeiro lugar o quê? Na sua vida o quê? Ponha em primeiro lugar na nossa vida o quê? E o que acontece? E aquilo que Deus quer, o reino de Deus é aqui, a sua vontade, algumas traduções dizem. E Ele lhe dará todas essas coisas. Todas essas coisas. Que coisas são essas? Se você olhar no contexto bíblico, as preocupações da vida. Preocupando com o que há de vestir, com o que há de comer, preocupando com tantas coisas. Aí Deus está dizendo: foca primeiro aqui no reino de Deus. Foca primeiro nas coisas de Deus, na sua vida espiritual, na sua caminhada. E Deus está dizendo: eu vou acrescentando na sua vida aquilo que falta. Quantos podem dizer amém? Outra lição que aprendemos aqui, quarta: Deus supre todos aqueles que confiam nele, com fidelidade. Amém? Se você confia em Deus, Deus vai suprir a tua vida. Olha o que o texto bíblico diz. Elias diz assim: não se preocupe, vá preparar a comida, mas primeiro faça um pãozinho de farinha,
que você tem e traga, com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho. Verso 14, ele vai dizer: pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro. Ele está dizendo: enquanto estiver em crise, enquanto não chover, Deus não vai deixar faltar para você. Isso é fé. Fé é acreditar, como o Senhor havia prometido para Elias. A farinha não acabou e o azeite não faltou na família, na casa daquela viúva. É o milagre de Deus acontecendo. Deus renova, Deus traz a provisão, Deus não nos deixa sem, aleluia, quando nós aprendemos a depender dEle a cada manhã, aleluias. O povo de Israel, quando estava lá no Egito, em Êxodo capítulo 16, verso 4, o Senhor diz: eu vou fazer chover pão do céu, cada dia. O povo devia sair e juntar a quantidade que for necessária para aquele dia. O Senhor estava dizendo: não se preocupe com o amanhã, deixa a ansiedade do amanhã jogada fora e começa a acreditar, porque Ele é o Deus que faz milagres. Quantos podem dizer amém? Para mim finalizar aqui, aquela mulher começou a viver tudo isso. O Senhor Deus de Israel não deixou faltar a farinha, e o Senhor continuou a guardar a vida daquela mulher. Só que aquela mulher enfrentou uma última crise aqui. Ela era filícia, morava lá na terra distante de Israel, e agora ela está sendo cuidada por Deus no tempo de crise. Só que teve um problema. Agora a crise que ela teve não era a crise por causa de comida, mas era uma crise porque o seu filho, ela já era viúva e o seu filho veio a falecer. Quando o filho dela faleceu, aí ela vai correr até Elias e vai dizer: Elias, você veio para cá para que os meus pecados fossem expostos, para que Deus viesse a vingar os meus pecados, porque ela reconhecia que era pecadora, ela reconhecia que ela habitava em um ambiente de pecado, aquela viúva. Porém ela estava sendo cuidada por Deus, estava sendo providenciada coisas para ela, sustento para ela da parte de Deus. Mas ela aqui agora está vivendo uma crise terrível, que o seu filho tinha morrido, o filho único que ela tinha, a única esperança dela, tinha morrido. Aí ela vai e corre até Elias e diz: por favor, eu preciso de um milagre. Escute aqui, Deus nos prepara no momento em que dependemos dEle, para que nós possamos ser canais de bênção para outras pessoas. Deus está te preparando para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Deus te preparou lá no Querite, Deus te preparou lá sozinho, na solidão, no momento de provisão, para que você seja um canal de bênção para as próximas gerações, para as próximas pessoas, para o ambiente que você vive, para a sua casa, você ser um canal de bênção. Confie. Se Deus nos leva como canal de bênção, mesmo nos lugares improváveis, o Senhor vai trabalhar. Aquela mulher agora, após ela ser sustentada, mas a crise agora era diferente. O seu filho tinha morrido, e ela vai procurar Elias mais uma vez. Porém, quando ela procura Elias, a Bíblia diz que Elias vai orar a Deus. Olha o que o texto bíblico diz, no verso 19. Elias diz: dá-me o seu filho, disse Elias. Então Elias pegou o menino no braço, olha aqui, nos braços da sua mãe, e levou para o andar de cima, para o quarto onde ele estava morando, e colocou na cama. E daí ele vai fazer uma oração, verso 20.
Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou, e agora mataste o filho dela. Verso 21. Aí Elias deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo, e a oração foi a seguinte: Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o verso 22 diz: e o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. Ele entrou ali para ser bênção. Ele chegou naquela casa daquela mulher para ser bênção, para profetizar em tempo de escassez, aleluia, o milagre da bênção, para profetizar em tempos de dificuldades, de morte, vida novamente. E esta manhã eu estou aqui, aleluia, como boca de Deus para dizer para você: há uma palavra profética para a sua casa, para a sua vida. A provisão de Deus está abrindo porta, e se há alguma morte, Deus está dizendo, seja ela espiritual, seja ela morte sentimental, seja ela morte de qualquer forma, Deus está dizendo, hoje é o dia dele trazer de volta, aleluia. E esta situação que aos seus olhos parecem morta, sem esperança, sem vida, ele está dizendo, é tempo de restauração novamente. Confia em Deus, porque Ele é o Deus que faz milagres extraordinários. Eu gostaria que você se colocasse de pés agora. Talvez você esteja como aquela viúva, esgotado, cansado, exausto, sem força, pegando os últimos gravetinhos da sua vida, porque não tem mais esperança. Quem sabe você está vivendo uma crise de morte dentro da casa, não talvez morte física como aquela mulher viveu, mas quem sabe morte espiritual. Você não tem mais vontade de viver, porque quando aquele filho da mulher, daquela viúva morre, ela estava fechando ali toda a esperança dela. A única esperança que ela tinha era o filho, ela já era viúva. E naquele contexto histórico, naquele contexto, a viúva, ela dependia muito de ajuda dos outros, e dependia muito do seu filho, para que ele crescesse um dia e viesse a ser o provedor e o cuidador da casa. A única esperança dela tinha morrido, mas ela vai trazer de volta a esperança. Talvez o que morreu na tua vida é este sonho, essa esperança, mas hoje o Senhor está dizendo aqui, Ele é o Deus que está trazendo de novo esperança para o seu coração. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Se você ouviu hoje a voz de Deus, e quem sabe Deus falou com você nesta manhã, você vai sair do seu lugar, e você vai vir até aqui, e nós vamos orar por você. Deus é o Deus que nos conduz em caminhos improváveis, da onde a gente menos espera. Deus é o Deus que vê possibilidade onde o homem, o ser humano não vê. Deus é o Deus que começa o milagre a partir de um ato de obediência. Amém? A partir de um ato de obediência. Elias obedeceu, porém a viúva também obedeceu. A viúva também teve sensibilidade à voz, aquela viúva de Sarepta. Em quarto lugar, Deus nos surpreende quando nós confiamos nele. Aquela mulher confiou na palavra do profeta Elias. Deus surpreendeu ela por 2 vezes, no cuidado, na provisão, e no momento de maior crise da vida dela, que era a morte do filho, o Senhor entrou com providência. Deus te trouxe aqui esta manhã para poder mudar o quadro da sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado até aqui, mas Deus tem poder de mudar hoje a tua história. Aleluias. Eu não estou aqui falando alguma coisa para te agradar, eu estou falando aqui algo que a Bíblia nos relata, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou lá, curou, restaurou, transformou, Ele está presente aqui para poder te curar, restaurar, libertar, transformar. Ele é o Deus que muda vidas, Ele é o Deus que muda relacionamento, Ele é o Deus que restaura a família, Ele é o Deus que liberta o encarcerado.
E Ele está presente aqui nesta manhã para poder fazer este milagre na tua vida. Aleluia. Entre a fé e a crise, você está se posicionando hoje. Ao invés de abraçar a crise, você está abraçando a fé. Qual dos dois você decide hoje? Você decide hoje acreditar que Deus pode mudar a sua vida? Você acredita mais na crise do que no seu Deus? Você acredita mais na situação do que nesse Deus que você serve, que você veio hoje buscar? Se você acredita nesse Deus, eu tenho a palavra para você nesse dia. Eu tenho a palavra, e a palavra é essa: Deus vai mudar a sua história para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus do milagre extraordinário, que Ele é o Deus que abre porta, que Ele é o Deus que direciona, que Ele é o Deus que levanta, que Ele é o Deus que salva. E hoje Ele está agindo neste ambiente. Aleluia. Se você pode sentir, então comece a adorá-lo nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, eu preguei a Tua palavra. Tua palavra, Senhor meu Deus, transforma. Sua palavra traz vida e esperança para aqueles que não têm mais. Quantas pessoas que estão nesta manhã me ouvindo, Senhor. Esteja esta pessoa aqui no templo, esteja esta pessoa lá em suas casas. Quem sabe, Senhor meu Deus, ó Pai, está desesperado, desesperada, não tem mais esperança, Senhor meu Deus, porque a crise, ó Pai, está, Senhor meu Deus, dominando a vida, dominando a história desta pessoa. Mas Pai, nós cremos, Senhor, porque temos fé. A fé, Senhor, traz à existência aquilo que não existe, Senhor. A fé, Senhor meu Deus, é a certeza que vamos receber aquilo que nós estamos esperando. Oh Senhor, acrescenta a fé deste teu filho e desta tua filha. Senhor, eu creio, Senhor, neste tempo novo que o Senhor preparou para nós. Eu creio, Senhor, meu Deus, ó Pai, que o Senhor está levantando o teu filho e a tua filha, Senhor Deus, ó Pai, para tomar posse, Senhor, deste novo tempo que o Senhor tem para ele e para ela. Pai, eu quero lhe pedir que toda escassez, que toda, Senhor, meu Deus, crise, Senhor, caia por terra nesta manhã. Pai, a tua palavra é poderosa, é sobre ela que eu estou orando, Senhor, e estou crendo que esse tempo está chegando. Estou crendo, Senhor, que este momento está chegando. O Senhor está trazendo vida novamente. O Senhor está, Senhor, mudando história novamente. Eu creio, Senhor. Por isso eu lhe peço, Deus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor, eu oro, Deus, e lhe peço a tua bênção sobre a vida de cada um. Lhe peço a tua graça, Senhor, sobre a vida desse homem, desta mulher. Pai, a partir de hoje, Senhor, nós declaramos, Pai, um novo tempo na vida desta pessoa, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.